Parece que agora vai, hein? Parece que definitivamente a temporada 2025 ela começou para o Fluminense. E, cara, eu tenho procurado me segurar pra caramba, sabe? Eu tenho procurado, desde o ano passado, a virada do ano, não me empolgar. Procurei não me empolgar com a goleada de 8-0 diante do Águia de Marabá. Não me empolguei com a goleada em cima do Volta Redonda, nem com a vitória diante do Caxias, fora de casa, que foi um placar magro, mas o Fluminense fez uma boa atuação. Eu procurei não me empolgar, porque eu sei que são adversários muito fracos, né? Assim como foi o São José ontem. Então, eu tô tentando manter os pezinhos no chão, mas tá difícil, viu? Tá difícil. Eu falei na live de ontem à noite, eu vou usar até um termo aqui, que vocês podem me zoar, vão ficar lá ele. Tudo vocês levam pro lado, né? Pro outro lado. Tô falando aqui sobre futebol, tá? O Renato me dá gatilhos, cara. O Renato me dá gatilhos. Toda vez que eu olho pra cara do Renato Gaúcho, me vem recordações boas, sabe? Eu vejo o Renato Gaúcho dando uma entrevista coletiva, a segurança que ele passa, a tranquilidade que ele passa, parece que tá tudo sob controle, né? Isso me dá gatilho, cara. Isso me leva a 1995, quando ele bancava dentro de campo que o Fluminense seria campeão carioca e o jejum ia acabar, né? E foi com gol dele, gol de barriga. 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o Renato já dava alegrias à torcida do Fluminense. Depois veio o título da Copa do Brasil, título inédito. O Fluminense também não tinha o título da Copa do Brasil. Continua sendo o único, lá em 2007. O Renato era o treinador. Depois veio aquela campanha histórica na Libertadores, que infelizmente culminou com o vice-campeonato, mas foi uma campanha histórica. Quem que não lembra, depois do gol de cabeça do Washington, em cima do São Paulo, nas quartas de final, classificando o Fluminense para a semifinal, o Renato ajoelhado com aquela camisa laranja da Adidas, com a mão no rosto, ajoelhado dentro de campo chorando. Todo torcedor tricolor lembra dessa imagem, né? Depois da gigantesca vitória diante do Boca, aquele Boca do Riquelme, não é o Boca de hoje que tá fraco, mas aquele Boca, o Boca é freguês do Fluminense, né? Eliminamos eles na semifinal em 2008, fomos campeões em 2023 em cima deles. Hoje é uma noite especial, o Boca vai morrer. Porra, aquela classificação histórica em cima do Boca Juniors no Maracanã, o Renato entrando, correndo dentro do campo, comemorando com os jogadores. Até a tristeza dele na final, depois do roubo e da perda do título para a LDU. Então, assim, o Renato é uma figura muito marcante. Ele estava muito tempo fora do Fluminense. E eu não tinha nenhum tipo de sentimento, sabe? Pela figura Renato Gaúcho. Cheguei a falar que não o idolatrava. E continuo achando. Assim, eu acho que o Renato é um ídolo da instituição, sim. Mas eu não vejo os torcedores em si, pelo menos vocês que eu converso aqui no canal, eu não vejo tratando o Renato como ídolo. Fato é que, pra mim, quando eu olho pra cara do Renato Gaúcho, isso me remete a coisas boas. Aí junta com a partida que nós fizemos contra o Bragantino, principalmente o primeiro tempo. E junta com a goleada em cima do São José, não tem como não estar empolgado. Não tem como não estar esperançoso. Eu acho que a palavra não é empolgação, eu vou trocar. André, eu não estou empolgado. Eu estou esperançoso de dias melhores. O adversário do outro lado era fraquíssimo, eu sei. Mas como o Felipe Melo falou nos stories dele lá, já cansou de ter jogos de clubes brasileiros contra equipes semi-amadoras, amadoras e não conseguirem ganhar seus jogos. Eu vou insistir nesse resultado. O Cruzeiro pegou um time indígena do Equador, que veio lá das montanhas do Equador, e o Cruzeiro perdeu para esse time no Mineirão. O Flamengo jogou contra um time argentino estreante da Libertadores, um clube pequeno da Argentina. A gente não tá falando de um clube tradicional da Argentina. Tá falando de um clube pequeno da Argentina, Central Córdoba, e o Flamengo perdeu para esse time no Maracanã. Então, assim, o Corinthians passou um perrengue contra um time venezuelano na pré-Libertadores, conseguiu se classificar na conta do chá. Então, assim, pega time fraco, tem que golear, tem que massacrar. E o Fluminense fez isso com o time reserva, cara. O Fluminense fez isso com o time reserva. Eu queria trazer aqui pra vocês, até pra esse vídeo não ficar longo, eu quero que esse vídeo tenha de 8 a 10 minutos. Eu queria dar alguns destaques individuais aqui. Primeiramente, parabenizar o Renato Gaúcho. Eu tava muito preocupado com aquela escalação, que eu já sabia daquela escalação na véspera. Optei por não falar, porque eu achei
tão bizarro no primeiro momento, e botar 11 reservas, 10 reservas, né? Uma pancada de jogador que já não jogava há meses, sem ritmo de jogo, Ganso titular. Falei, cara, não é possível assim. Eu não vou nem soltar isso, porque a chance disso ser errado, essa informação ser errada é muito grande. Acabou que não foi essa a escalação, e ele acertou. Ou seja, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Essa é a diferença deles pra gente. Eles, quando tomam uma decisão lá dentro, pode até tomar uma decisão errada, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão tomando essa decisão baseado em algo que nós não sabemos. Aí a gente dá a nossa opinião baseado no que a gente não sabe, mas tem que ser isso, né? A gente monta a nossa opinião baseado naquilo que sai na imprensa, do que a gente tem de informação e tudo mais. Então, eu queria parabenizar o Renato. Queria parabenizar também pela partida do Thiago Santos, que depois de um longo tempo ausente, foi o xerifão ali na zaga. O Fábio não fez defesa nenhuma, assim. A equipe de São José é totalmente... como é que eu posso falar? Não é inofensiva, não, mas incapaz de criar problemas na defesa do Fluminense. Mas algumas bolas que foram no nosso sistema defensivo ali, deu pra ver a liderança dele, velocidade, tá bem fisicamente, explosão. Então, queria parabenizar o Thiago Santos. Queria parabenizar o menino, cara, Léo Jansen, né? Que fez a sua estreia ontem. E eu admito a minha ignorância, a minha falha em não conhecer o menino. Assim, eu nunca tinha nem ouvido falar no nome dele. Ele parece que jogou a Copinha 2025. Eu não acompanhei a Copinha. Cara, o menino parece ser muito talentoso, hein? Principalmente, o que mais me agradou nele foi a personalidade. Muita personalidade. Gostei. E acho que na ausência do Fuentes, se eu fosse o Renato, eu já deixaria o René no banco e botaria o menino, tá? Posso estar sendo precoce? Posso, mas é o que eu faria. Acho que ele entrega mais do que o René. O René não tem sido nenhum grande problema nos últimos jogos, não. Tem feito partidas honestas, mas eu considero que o menino foi muito bem. No meio-campo, Facundo Bernal foi o destaque. Então deixa eu colocar pra você aqui. O Nonato jogou muito bem. O Ganso também, com passes geniais, mas precisa aprimorar a forma física ainda. Mas pra mim o destaque foi esse cara aqui, ó. Deixa eu... Ó, pra mim foi esse cara aqui, Facundo Bernal. Que eu já vinha pedindo o Bernal de titular. Já tinha pedido o Bernal de titular contra o Bragantino. Eu acho que pra botar o Martinelli de primeiro volante, tem que escalar o Bernal. E o Bernal recebeu a maior nota do jogo do Fluminense ontem. Na verdade, eu não sei se ele foi a maior nota, tá? Porque o Everaldo fez aquela partida, a gente vai falar sobre o Everaldo. O Cano depois também marcou 2 gols. Mas o Facundo Bernal ganhou uma nota 8,5, cara. 8,5. Ele deu uma assistência, um primeiro volante dando assistência, uma grande chance criada, um passe decisivo, 56 de 65 passes certos, um aproveitamento de 86%, 4 acertos de 6 passes longos, isso aí é importante, 3 interceptações, foi o primeiro do jogo, ou seja, foi o que mais interceptou, 7 ações defensivas, o primeiro do time do Fluminense, foi o que mais fez ações defensivas. De 9 duelos, ganhou 8. Ou seja, não é pé fofo, não marca fofo, não é o Fofonelli. Não é o Martinelli como primeiro volante. E teve uma nota de 8,5. O meu meio-campo ideal para domingo contra o Santos seria Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. Não sei se o Ganso tem condições de jogar contra uma equipe mais forte, começando como titular, tá? Provavelmente o Renato vai escalar o Lima. Mas eu entraria com o Lescano, mas eu acho que ele vai colocar o Lima. Então o meio-campo do Fluminense deve ser Bernal, Martinelli e Lima contra o Santos. Possivelmente o Ganso ali tendo a oportunidade de começar jogando e sair no intervalo, no segundo tempo, enfim, ou o contrário, né? Ou o Lima começa e o Ganso entra depois. Mas eu gostei bastante aí do Facundo Bernal na partida de ontem. Repito, o adversário é fraco, eu sei, mas gostei do que vi. Quero ver mais contra Santos, Corinthians na Neoquímica. Eu acho que esses testes são importantes. No ataque, o Keno foi muito bem. Então, num jogo contra o Santos, por exemplo, eu iria com o Keno de titular. Barraria o Canóbio, André? Sim. Contra o Santos, Maracanã, sim. Contra o Corinthians na Neoquímica, eu já iria de Canóbio. Por quê? Porque o Canóbio recompõe mais, porque o Canóbio marca mais. O Keno é melhor no X1. O Canóbio é melhor na recomposição, ajudar na marcação pelo lado esquerdo. O Canóbio finaliza melhor do que o Keno finaliza mal, chuta fofo. Mas não tem no elenco do Fluminense um X1 melhor do que o Keno. O Kenaldinho é brabo no X1.
Tá? Então, contra o Santos, eu iria de Keno. O Keno fez uma boa partida ontem, precisa melhorar a finalização. Kevin Serna é o nosso bagre favorito. Como é ruinzinho Kevin Serna, mas é um menino esforçado, lutador, fez o golzinho dele ontem. O Serna é um cara importante para ter no elenco, não pode ser titular do Fluminense, mas é um cara bom para ter no elenco, jogador bom para ter no elenco. Tá? Consegue pisar na bola, cair, se atrapalhar, mas consegue fazer jogadas decisivas também. E o Everaldo, queria colocar aqui para vocês os números do Everaldo, tá? Deixa eu tirar aqui o Bernal, vou acabar passando um pouquinho dos 10 minutinhos, vou tentar acelerar. Everaldo, condução ao Zé, 2 gols, 3 duelos pelo chão ganhos, ou seja, aquele jogador, aquele centroavante forte que faz o pivô. De duelos aéreos, ele ganhou 3 de 6, aproveitamento bom, de 50%. Um passe decisivo, um cruzamento certo. Ele deu apenas 16 passes no jogo, acertou 12 e tentou um drible e acertou. Ou seja, o Everaldo letal. Os gols que o Everaldo fez foram 2 golaços. 2 golaços. Primeiro de fora da área, cortou pra dentro, soltou-lhe a mamona, pei! Que golaço! Podia ser qualquer goleiro ali do outro lado que ia tomar. Se bota um muro, uma parede de concreto ali, fura a parede de concreto. Fura a viga, a coluna. Qualquer coisa que tivesse ali, mas que pancada, pei! Golaço! E o gol dele de voleio, sacanagem, né? Trilhões de memes já rolando nas redes sociais aí, voleio padrão Fred, né? Voleio padrão Fred. Que golaço do Everaldo. Mas como deve ser difícil ser o Everaldo vestindo a camisa do Fluminense, né? Ele falou, é hoje que eu me consagro. É hoje que a torcida vai pedir o EV titular. É hoje, obrigado Deus. Tem que agradecer a Deus mesmo, marcou 2 golaços, colocou uma pulguinha atrás da orelha do Renato Gaúcho, mas aí ele sai, o Germancano entra e faz um gol com 40. Pô, isso é sacanagem. Vamos, porra! Faz ele aí! Ele é muito brabo, ele fez um gol com 40 segundos, pô. A torcida cantando ainda pela entrada dele, ele vai lá, guarda o primeiro. Ele vai lá e marca o segundo 5 minutos depois. Germancano entra, faz 2 gols em 5 minutos. O artilheiro do Brasil na temporada. Ninguém tem mais gols do que ele. Vamos, porra! Faz ele aí! Ninguém tem mais gols do que ele. Então, no jogo que era pro Everaldo sair como craque do jogo, nome do jogo, o Cano entra e dá uma apagadinha no que o Everaldo fez. Tá? Não apaga totalmente, né? Inclusive, na eleição do Fluminense lá, o craque da rodada deu empate. Empate difícil de acontecer, hein? Mas como eu sei que não tem como você manipular essas enquetes em redes sociais, é votação mesmo, deu empatado, assim, percentual empatado. Mesmo percentual do Cano é o mesmo percentual do Everaldo como craque da rodada. Então, parabéns aí aos 2 craques da rodada. E parabéns ao Fluminense pela grande vitória, parabéns ao Renato Gaúcho pelo início de trabalho muito bom. Estou esperançoso, estou empolgado, mas eu quero continuar com o pezinho no chão. Eu acho que os duelos contra Santos e Corinthians vão mostrar aonde o Fluminense pode chegar no restante da temporada. Vão mostrar não, vão dar um caminho, né? Opa, dá pra gente chegar, hein? Ou então, opa, não, nosso lugar é até aqui, daqui a gente não passa. Vamos ver. O Santos com o Neymar é um outro Santos. Defensivamente, o Fluminense vai ser mais testado, né? O Renato Gaúcho vai ter que mostrar o trabalho defensivo dele, que o Neymar é muito diferenciado, craque, sou fã. Quanto o Fluminense, eu quero que ele se ferre, né? Eu não quero que ele se machuque nem nada, mas que ele não jogue nada, que ele fique no bolso do Thiago Silva. Mas eu gosto bastante do Neymar. É o melhor jogador do Brasil, do futebol brasileiro, e tem que ter muito cuidado com ele. Já contra o Corinthians na Neoquímica, não precisa falar, dispensa comentários, né? É um dos estádios mais difíceis de jogar. Estádio lotado sempre. Então, vão ser 2 grandes testes pro Fluminense na sequência agora. Santos e Corinthians. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, por enquanto, por tudo que tá acontecendo até agora, eu tô feliz e esperançoso. Tá bom? É isso. Desculpa, 15 minutos. Não deu pra fazer em 10. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você não tiver deixado o like, muito importante, deixa o likezão aí. Se inscreva no canal, hein? A meta de 200 mil inscritos até o Mundial tá de pé, precisa da tua ajuda. Tá bom? Se você gostou desse bonezinho e quiser acesse loja.sentimentotricolor.com.br. Por que o banner saiu daqui, hein? Cadê meu banner? Oxe, ficava passando o bannerzinho aqui embaixo. É isso aqui? Ah, aqui, ó. Saiu daqui. Coloca aqui no final agora. Só acessar, tá? loja.sentimentotricolor.com.br. Garanta boné, tem bucket, tem camisa, tem regata, tem de tudo lá. Acessa lá que você vai gostar. Tá bom?
Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vence o Fluminense, igual fez ontem, hoje, amanhã e sempre, todo dia. Tamo junto, valeu.